Olá, irmãos e amigos, eu sou o pastor Wellington de Melo Santos. Por bondade e misericórdia de Deus, sou ovelha guia da Igreja Assembleia de Deus, Nova Dimensão, em Aracaju. Eu quero, nessa oportunidade que gravo esse vídeo, falar sobre um assunto que julgo ser um ponto nevrálgico no reduto evangélico cristão. Podem os pastores se candidatarem às eleições? Veja bem, este é um assunto que tem sido abordado ao longo de muitos anos. E a realidade é que eu pensei em gravar esse vídeo e falar diretamente sobre esse assunto. Confesso a você que eu relutei um pouco durante algumas semanas, mas finalmente achei que seria necessário, nesse momento, exatamente nesse contexto em que estamos vivendo, trazer à luz esta questão, de certa forma polêmica, mas que à luz da palavra podemos dar a nossa opinião e o nosso pensamento a respeito dessa questão. Também nesse vídeo eu irei falar sobre o fator Neemias. Assista até o fim para que você possa ter uma compreensão clara de tudo aquilo que eu me proponho a falar nesse momento. A questão que nós vemos é um grande número de pastores sendo candidatos aos cargos eletivos, aos parlamentos, nas esferas que temos, municipal, estadual, federal, ao Senado, e também, não poucos casos, para o poder executivo, mas sobretudo o poder legislativo. E a questão que muitos crentes, muitos evangélicos ficam a se perguntar: é certo que o pastor torne-se um político militante e faça parte de um pleito e procure se eleger a algum cargo eletivo? Veja bem, nós podemos falar tudo isso à luz da palavra. Eu estou aqui com a Bíblia aberta, para nós fazermos uma análise sincera. Quando nós lemos o livro de Atos, e você pode perceber isso no início do livro, que os apóstolos estavam ali convivendo com um problema que surgiu devido ao crescimento da igreja. E acontece que os irmãos, os judeus helenistas, ou seja, de fala grega, começaram a murmurar pelo fato de que as viúvas estavam sendo desassistidas. E a igreja tinha um papel importante de apoiar os novos cristãos, porque até então a igreja era formada por judeus de fala hebraica. Porém, agora, muitos que não eram judeus faziam parte da igreja. E a demanda cresceu, de forma que essa questão foi levada aos apóstolos. Então, os apóstolos decidiram que esse problema deveria ser contornado e, portanto, resolvido. E o texto em Atos diz que os apóstolos, eles escolheram 7 homens cheios do Espírito Santo e de bom testemunho, e a partir dali é formado o diaconato. Diácono é uma palavra que vem do grego e que significa servir à mesa, prestar serviço aos desassistidos ou àqueles carentes. É interessante notar uma coisa. Os apóstolos tomaram essa decisão dizendo: porque nós nos dedicaremos à oração e à pregação da palavra. Os apóstolos entendiam perfeitamente que o tempo que eles tinham era para ser dedicado exclusivamente
a pregação da palavra de Deus, a oração. É interessante também notar que eles não se dividiram ao ponto de dizerem: somos 12, desses 12, 6 ficam pregando a palavra e orando, e a outra metade se presta ao serviço de assistir socialmente à igreja. Não. Foram unânimes em decidirem: nós iremos ficar com a pregação e a oração. E esses homens escolhidos farão essa parte, porque não podemos abrir mão da chamada que tivemos e do ministério que Deus nos entregou. É interessante notar claramente a posição dos apóstolos. Neste livro que eu tenho em minhas mãos, na página 78, nós levantamos essa questão também, que eu quero passar aqui a mostrar para vocês. O ministro do Evangelho, na página 78, que tenha o título de pastor ou algum outro equivalente, deve dar prioridade à sua vocação e à sua chamada e ser completamente dedicado à sua missão e ao seu comandante. E aqui eu cito segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, 3, 4. Quem lê a Bíblia conhece essa passagem. Então o apóstolo Paulo, ensinando e aconselhando a um jovem pastor chamado Timóteo, ele diz assim, essa referência que eu citei: participai dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, o que vemos aqui, o apóstolo Paulo orientando ao seu filho Timóteo que ele se dedicasse completamente ao ministério da palavra. E aí eu faço a pergunta: são essas palavras de Paulo válidas para todos os pastores em nossos dias? Se forem, ou Paulo estava equivocado, ou esses pastores estão biblicamente desqualificados. Se admitirmos que o apóstolo Paulo supostamente cometeu um erro crasso ao dizer o que disse, então as suas palavras não foram inspiradas por Deus. Logo, forçosamente teremos de admitir que a inspiração das Escrituras através da instrumentalidade de Paulo é questionável. Queridos, ou a Bíblia é tudo na vida de um pastor, ou não é nada. Ou é a perfeita e aplicável palavra de Deus, ou o maior embuste. E o que vemos é tantos pastores se envolvendo na vida pública, dizendo, inclusive, que recebem de Deus uma missão especial. E aí nós vemos que acabam fazendo algumas conjecturas, e inclusive usam as escrituras para dizer bem mais: José foi político, Daniel foi político, e apanham esses exemplos completamente fora do seu contexto para justificarem suas posições. Agora analisemos bem. José. Quem era José no Egito quando se tornou governador do Egito? Ele era um escravo prisioneiro. Ele não era um político. Ele era um escravo prisioneiro. E a soberania de Deus fê-lo governador de todo o Egito, sendo ele o que podemos chamar hoje primeiro-ministro, porque acima dele só tinha o faraó. Mas isso é um contexto muito particular. Não tem nada a ver com o contexto que nós vivemos hoje. Um outro exemplo que dão é de Daniel. Mas quem era Daniel? Daniel era um escravo, um cativo dos cativos de Judá, que estava lá. E por ter algumas qualificações pessoais, ao invés de viver no campo, foi viver no palácio. A soberania de Deus fê-lo um dos grandes no Império Babilônico.
Então, é um outro contexto. Daniel nunca foi político. Daniel simplesmente atendeu à soberania divina. E durante todo aquele tempo, embora ele alcançou os mais altos cargos do império, mas ele era um cativo, entre tantos cativos do reino de Judá. Mas são esses exemplos de histórias de homens da Bíblia que os pastores, os colegas pastores apanham para poder justificar que na realidade devem se voltar para a política, devem se dedicar à política. Antes, entendem que são chamados para o Evangelho. Logo depois, descobrem que tem um outro chamado para a política. Agora veja bem, eu quero trazer agora uma outra questão pertinente ao que estou falando. Eu chamo de fator Neemias. Eu acredito que você já deve ter lido o livro de Neemias e conhece a sua história. Eu já li o livro de Neemias algumas dezenas de vezes e acredito que não estou só. Você também deve ter lido até muito mais que isso. A verdade é que se os pastores justificam que devem entrar na política, por que quando entram não fazem a menor diferença? Eis a questão. Porque quando eles estão lá, não conseguem estar acima da média. Pelo contrário, nós temos visto no contexto aqui no Brasil muitos pastores envolvidos em corrupção, em todo tipo de coisas escusas, não conseguindo se sobrepor no exemplo e muitas vezes tendo, no melhor das hipóteses, uma atuação pífia. Mas eu quero falar agora do fator Neemias. Se é para tomar como exemplo algum homem da Bíblia, se você, colega pastor, que é candidato a algum cargo eletivo, entende que realmente você recebeu de Deus essa incumbência, vamos considerar que isso de fato seja verdadeiro. Entretanto, cada pessoa deve perfeitamente saber o que está fazendo. Lembra-se de Neemias? Neemias estava vivendo na Pérsia como um copeiro do rei Artaxerxes Longímanos, cuja madrasta tinha sido Ester, a judia Hadassa. E Neemias servia este rei como copeiro, um cargo de altíssima confiança. Não vou entrar em detalhes, porque não queremos ser longo nesse vídeo, mas todos leitores atentos das Escrituras percebem e sabem que Neemias foi incumbido pelo rei e ele se tornou um governador civil com autoridade de rei em Judá. E um papel importantíssimo. Ele recebeu autoridade delegada por Artaxerxes para ser um governador civil, para reconstruir os muros. E lá no capítulo 5, eu estou aqui com a Bíblia aberta, você pode ver que Neemias, ele toma medidas contra a injustiça social. Ele encontrou ali entre os judeus muitas injustiças, e é bom que você leia o capítulo todo, se não o livro, porque inclusive é um livro muito pequeno. E eu quero destacar aqui, porque esse capítulo contém 19 versículos, mas eu quero destacar algumas medidas que Neemias, este governador civil, colocou naquele momento. Eu quero ler exatamente aqui no capítulo 5 e o versículo de número 15, e eu recomendo que você mesmo abra sua Bíblia e veja isso, com muito cuidado. Olha o que é dito aqui. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata,
Até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor do Senhor. Sabe o que Neemias está dizendo aqui? Que antes dele, aquele local Jerusalém tinha sido governada por governadores persas. E que esses governadores persas recebiam altos salários e extorquiam o povo, cobrando altos impostos para terem os seus salários. E aqui ele estava dizendo que esse domínio existiu antes da sua chegada, mas que ele, por causa do temor de Deus, não aceitou isto. E aí ele diz aqui, versículo 16: Antes, também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos. Ora, Neemias poderia aceitar aquele salário, inclusive adquirir terras. E ele diz aqui que não fez isso. Todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus, dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre os gentios que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia, e aí ele fala dos gastos que ele tinha, como bois, ovelhas, para a manutenção, para a alimentação, né, do seu povo, dos seus homens que estavam auxiliando no seu governo, diríamos os seus secretários ou talvez ministros. E ele tinha gastos, ele diz, preparava a cada dia um boi, 6 ovelhas escolhidas, também a minha custa eram preparadas aves, de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigiu o pão devido ao governador. Você sabe o que significa isso? O pão devido ao governador? O salário que aqueles ex-governadores recebiam fruto da injustiça que cometiam extorquindo o povo. E aí ele diz, nem por isso exigiu o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Agora o que eu quero dizer aos pastores políticos. Muitos deles já têm um bom salário como pastor, porque são pastores de grandes igrejas. Alguns aposentados, mas têm o seu salário, que conseguem sobreviver. Alguns são aposentados secularmente. Alguns já têm uma caminhada política de anos. E outros estão chegando para essa mesma carreira. Eu quero lembrar vocês que Neemias deveria ser um exemplo para vocês. Ou melhor, vocês, já que insistem em serem políticos, deveriam agir como agiu o servo de Deus, Neemias. E ele governou por um espaço de 12 anos. O texto está dizendo isso. 12 anos. O que equivale hoje o que a 3 mandatos como parlamentar. E este homem trabalhou sem receber salário. Eu chamo isso de fator Neemias. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que diante do quadro que o Brasil está vivendo, uma carga tributária terrível, um povo que está sendo massacrado pela corrupção, um povo que está sendo vilipendiado, extorquido, roubado. Vocês, pastores, candidatos, deveriam ser os primeiros a darem um exemplo. E qual seria? Fazer o que Neemias fez durante 12 anos. Renunciem os seus salários. É exatamente isso que eu estou dizendo. Se é para
copiar os exemplos, os grandes e bons exemplos de homens de Deus da Bíblia, eis aqui um, Neemias. Ele não aceitou receber salário, porque ele tinha compaixão do povo. Ele tinha compaixão do povo. Eu repito, Neemias no versículo 18 diz assim: nem por isso tomei do povo dinheiro para alimentação, que a posição de governador me garantia. Você pode dizer, mas o salário que eu vou ganhar como deputado estadual ou federal é legal, mas é imoral. E aqui ele continua dizendo, pois observava quão demasiadas eram as exigências que pesavam diariamente sobre o meu povo. E ele orava dizendo, lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e leva em conta tudo quanto tenho realizado em benefício deste povo. Você que assiste esse vídeo, eu quero que você espalhe para todos os candidatos, pastores candidatos à política, e desafiem a eles a tomarem essa atitude de Neemias. Não querem servir porque a política não é para ser servido. A política é para servir. Veja bem, esses pastores candidatos já têm os seus salários, já ganham satisfatoriamente bem. Alguns são aposentados, outros recebem grandes salários das suas igrejas. Não poderiam abrir mão desses salários imorais que esses deputados ganham na atualidade? Veja que exemplo dariam, que contribuição teriam autoridade moral para combater. Porque se na realidade, como parlamentar, eles não voltariam para que os salários, seus salários fossem diminuídos, faça a sua parte. Mostre que você é um homem de Deus. Mostre que você se compadece desse povo sofrido, desse Brasil castigado pela maldade de homens corruptos e sem Deus. Porque se você é um homem de Deus, como você afirma ser, inclusive em campanha, não abre mão de o título pastor. Não abre mão. Mas lá se comportam do mesmo jeito que os seus pares. Preferivelmente seria melhor não se envolver com política, os pastores. Porque eu acredito que o cristão pode estar em toda parte, uma vez que você tem que ser luz e sal. Mas por que para ser político tem que ser pastor? Não poderia ser como os diáconos? Homens cheios do Espírito Santo e bom testemunho, que serviam as mesas. Os apóstolos não se ocuparam disso. Quantas igrejas ficarão desassistidas quando esses pastores forem eleitos? Porque eles não terão tempo. Ou você acha que esses pastores terão o mesmo tempo que tinham antes de serem eleitos para orarem, jejuarem, estudarem, ler a Bíblia, discipularem? Com certeza que não. Eles terão todo o tempo dele absorvido por questões da política e se enlameando com os demais, não tendo nenhuma postura que os faça diferente de todos esses que estão aí. Fator Neemias. Pense nisso. E finalmente eu quero deixar aqui mais um trecho deste livro que está em minhas mãos, na página 79. Vale a pena você ouvir o que eu vou ler agora. O ministro do Evangelho, reverendo Charles Haddon Spurgeon, pastor
do Tabernáculo Metropolitano de Londres no século XIX, conhecido mundialmente como o Príncipe dos Pregadores, fez uma sapiencial declaração. Se Deus o chamou para ser um pregador da palavra, o Pai ficaria decepcionado se acaso você se rebaixasse à condição de rei. Spurgeon só não foi capaz de imaginar que na igreja evangélica, em nossos dias, uma multidão de pastores se rebaixaria por posições muito mais inferiores, até reles, por um lapso de tempo efêmero e fugaz. Na verdade, a prática tem demonstrado que quase 100% dos pastores que abraçam a política têm tido uma postura tão aética, corrupta, indecente e imoral que suas atuações nos bastidores da política só não são comparáveis a dos políticos iníquos e corruptos, porque conseguem ser piores. Pense nisso. Divulgue esse vídeo, porque tudo quanto falamos aqui teve uma base bíblica. Pensar biblicamente é a melhor forma de termos os nossos atos no dia a dia de acordo com a palavra de Deus. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus e divulgue esse vídeo. Passe para o seu candidato, para que ele possa ouvir e refletir. Fator Neemias para os políticos, pastores, nesses dias. Muito obrigado.